Bora falar sobre estrutura de central? O vídeo de hoje eu quero chamar a atenção a vocês sobre algo muito interessante e nós vamos destrinchar esse módulo aqui, o MJ8F3. Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Por Dentro da Eletrônica. Meu nome é Luciano Vaz, sou reparador e instrutor técnico focado na linha automotiva e você está assistindo um vídeo aqui do nosso canal onde tem um tema bem interessante. Nós, na verdade, queremos testar um novo formato e precisamos aí do teu apoio para saber se você vai gostar. O formato que nós queremos trazer aqui agora para o nosso canal é, a cada vídeo nós queremos destrinchar um tipo de módulo. O que é isso? Falar todas as características, mostrar algumas particularidades, alguns mapeamentos, mas em cima de um módulo. Então, por exemplo, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o módulo MJ8F3. Se for bem aceito, se vocês gostarem do formato, na próxima vez, quando fizermos um novo vídeo, falaremos do módulo MED 17.5.20, numa outra ocasião, um EDC 17, um EDC 7 e assim por diante. A proposta dessa nova série ou desse novo formato, como eu disse, é trazer a vocês atenção para aqueles que querem reparar módulos e têm dificuldades, ou também aqueles que já fazem, né, sua reparação ou que querem entrar na área. Queremos trazer atenção sobre as particularidades de algum sistema. Seria mais ou menos, entre aspas, como se fosse um review da central. Então eu conto com você. Se você gostar desse tipo de formato, não esquece, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Antes de passarmos para o vídeo propriamente dito, eu quero dar um recado para vocês. Nós estamos com uma novidade muito interessante no nosso site, que é uma lojinha virtual. Então, se você quer adquirir algum produto, alguma ferramenta, tem interesse, quer conhecer o que nós estamos comercializando ali, clica no site que está aqui na descrição, entra lá e dá uma olhada sem compromisso. Pode ser que você precise de alguma ferramenta, então você pode acabar comprando conosco, nos dando aquela força. Queremos agradecer a Kitest, que é um novo parceiro nosso aqui, que está nos ajudando com essa lojinha, além de outros parceiros que nós já temos também, como a PowerChip, o Naish e a Caseprog, né? Também vamos colocar na nossa lojinha virtual os produtos dessas empresas. Se você desejar adquirir, pode entrar em contato conosco. Ali no próprio lojinha virtual tem ali o linkzinho para você clicar e falar direto com a gente para poder adquirir ferramentas aí a um custo muito interessante que nós negociamos aí com esses parceiros para vocês, beleza? Bom, então é isso. Se você quiser dar aquela força, entra e acessa a nossa lojinha virtual. Não custa nada, passa lá dar uma olhadinha, beleza? Bom, como eu disse então para vocês aí no começo do vídeo, o nosso objetivo hoje é destrinchar um pouco alguns detalhes, né? Fazer um review, vamos dizer assim, desse módulo. É um formato diferente, como eu disse, que nós queremos testar aqui, e eu espero que esse formato te ajude a fazer o quê? A ter um conhecimento um pouco mais amplo de como é a estrutura da central, no caso essa que nós vamos falar aqui. Vídeos de testes e muitas outras coisas nós já temos aí no nosso canal, então você pode dar uma olhadinha, ver a playlist, entrar aí no nosso canal para você ver vídeos em que nós tratamos de testes práticos, tá? Aqui agora, nesse formato novo que nós queremos testar, queremos apresentar para vocês a ECU. Eu acredito muito nessa questão, quando você consegue entender e aprender como funciona a central de uma forma um pouco mais aprofundada, o teu reparo ele fica muito mais fácil. Óbvio, muito mais fácil não, né? Mas a tendência é que ele fique um pouco mais suave, porque você já tem o conhecimento prévio. Então eu separei aqui para vocês um material bem legal. Esse material que eu estou postando aqui, que a gente vai estudar agora, ele está na forma de e-book, tá bom? Então tem o link aqui também para você poder entrar e baixar esse material aqui, tá? Não perde tempo. Entra no nosso site, vê a lojinha lá, não esquece, dá uma olhada. Mas também entra aqui no link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixo, justamente o material, né? Esse manual que você vai poder baixar de forma gratuita. Não esquece, é grátis, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui então no computador, tá? A princípio o que eu tenho aqui é justamente o nosso manual que a gente vai dar atenção, tá bom? Estratégias de funcionamento da central Marelli. É com ela que nós vamos nos divertir um pouco, né? Vamos falar então, fazer o review justamente dessa central. Para quem não conhece, essa central aqui ela está aplicada, né, nos sistemas do Cato, né, da linha Multijet, com o sistema Euro 5, Boxer, Jumper. Então tem uma aplicação bem vasta, tá bom? Bom, o objetivo então é a gente trazer atenção à estrutura das centrais, como você pode ver aqui.
Esse e-book ele é gratuito, tá? Então esse manual, como eu disse, você pode baixar, basta entrar aí no nosso link, o link que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixo, tá? Faz um pequeno cadastrinho, colocando o teu e-mail e um WhatsApp, né? E aí o e-book vai chegar diretamente no teu e-mail. Vamos falar rapidamente das informações principais, né? Ou da estrutura principal da central. Então essa central aqui, pessoal, ela é do sistema, como dissemos, né? Sistema Fiat, boa parte dela, FPT, né? Utilizada aí com bastante aplicação na linha de Ducatos, não a nova, não a Ducato mais moderna agora, 2020, mas uma Ducato aí um pouco antes, a 2.3, por volta ali de 2015 até 2018, 2019 a gente tem essa aplicação de central. Essa central ela possui, né, um sistema de gerenciamento muito interessante, onde todos os periféricos, né, ou seja, todos os sensores chegam até ela e ela controla com rigor todos esses sistemas, né, inclusive para manter o padrão de emissão naquilo que nós conhecemos atualmente como Euro 5. Possui ali uma boa condição de marcha lenta, excelente retomada, ela entrega, né, um bom torque, ela ajuda o motor a entregar um bom torque para o sistema e, claro, ela conta com sistemas de pós-tratamento, como o EGR, o famoso EGR, o sistema de recirculação de gases do escape, além também de contar com o sistema de DPF, né, o sistema de filtro de partículas, que é muito comum nós termos defeitos nela, né? Bom, vamos analisar alguns componentes dela, algumas estruturas importantes dessa central e bater um papo aqui falando rapidamente sobre justamente como funciona e alguns detalhes importantes que a gente vai conversar aqui. Bom, então inicialmente nós podemos falar aqui sobre o microcontrolador, tá? Qual que é de fato a função dessa peça? Como todos nós sabemos que já estamos na área de reparação e claro, aqueles que vão ingressar também, né, em algum momento, sabem que o microcontrolador ou o processador, de uma forma mais casual, né, que nós podemos chamar, é a peça responsável por fazer todo o gerenciamento da central. Se ele não funcionar adequadamente, pessoal, a gente vai ter problemas com respeito à estrutura da ECU ou com respeito ao gerenciamento do motor, né? Esse processador ele é do tipo MPC 556, produzido aí pela Motorola, Freescale também, né? Conhecida como Freescale. Ela oferece, né, várias periferias dentro do próprio processador, né? Ou seja, ele é uma unidade de controle muito abrangente, porque ele tem, além do sistema de gerenciamento, CPU, ela conta também com os periféricos, né? Memória RAM, memória flash, conversores analógicos digitais, tudo integrado dentro do sistema. Nós podemos fazer, então, por exemplo, a substituição dessa peça utilizando uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta de retrabalho para BGA. Afinal, como nós podemos observar aqui, o encapsulamento dele não permite que nós façamos uma solda adequada com ferro de solda e a estação de ar quente, né? Na verdade, ele exige uma estação de retrabalho do tipo BGA. Não é um componente que dá muito defeito. Na verdade, a maior probabilidade de defeito que nós temos para ela não está na peça em si, não está no hardware em si, mas sim no software. Afinal, ele carrega dentro dele o software do sistema. O sistema operacional está dentro, né? Podemos ver aqui, numa próxima página, né, um diagrama em bloco de como é a estrutura desse processador. Então podemos ver aqui, ó, que nós temos várias entradas, várias saídas, vários controladores. Nós temos aqui a RCPU, que é a unidade principal do sistema. Temos aqui algumas interfaces, né, de controle. Podemos ver aqui, ó, que esse processador ele possui um banco de 4 memórias. Podemos ver elas aqui, né? Tanto memória RAM, SRAM de 16 KB, quanto a SRAM de 10 KB e memórias flashes, né, como nós podemos observar aqui, de 256 e memória de 192. Isso aqui pode ser expandido, tá? Esse diagrama em bloco, ele pode ser de outros modelos de processadores da linha MPC, tá? Porque na verdade, o dessa central aqui, o MPC do módulo da Ducato, ele carrega um armazenamento muito maior, tá? Então aqui, como a gente pode notar, é uma vista ilustrativa, tá? Não é exatamente dessa aplicação aqui. Afinal, a memória RAM aqui somadas, né, as memórias flashes, perdão, né, somadas, elas não chegam a 1 megabyte, né? Quando na verdade um arquivo desse ele acaba ultrapassando um pouco essa escala.
Bom, nós temos aqui um pouco mais abaixo, né, as unidades de interface do sistema, a UBUS, né, que seria aqui. Então temos uma troca de comunicação muito adequada. Temos aqui unidades de proteção da memória. Temos aqui, ó, uma unidade flash, né, no caso uma EEPROM, também integrada a ele aqui, né, chamada de CMF. Bom, temos aqui, como nós podemos ver, 26 KB de memória RAM estática, né, seria a soma de 16 KB com a 10 KB aqui. Temos 2 unidades de processador, né, ou seja, 2 unidades de tempo, além de vários sistemas modulares, né, de entrada e saída, o I/O aqui que nós podemos chamar de 18 canais, chamado de MIOS1, tá aqui, tá? Então toda a entrada de periféricos, né, toda a entrada não digital para esse processador, ela tende a passar por essa estrutura. Temos também aqui controladores CANs 2.0, chamado aqui de tokens. Vamos procurar, que seria aqui, ó, 2 unidades, tá bom? Temos aqui um módulo multicanal enfileirado, que seria o QSM-CM, tá bom? Seria aqui, ó. E temos aqui também um sistema que pode armazenar um mapa, tá? Como podemos ver aí um mapa do sistema MPC 555 ou MPC 556. Bom, qual que é a ideia desse processador então? É trazer aí uma rapidez muito maior para o funcionamento da ECU, tá bom? Avançando um pouco aqui o nosso review, né, dessa placa, nós temos aí o controle de atuadores. Isso é muito importante. Afinal, é uma placa, né, que consegue controlar adequadamente os periféricos, né, que estão agregados a ela. E para isso, é óbvio, né, ela conta com o sistema, ela conta com o circuito muito bem dimensionado, né, para conseguir controlar adequadamente os atuadores. Inicialmente aqui nós temos nessa área, não são todos esses drivers, tá? Nós vamos pontuar isso depois no mapeamento, mas não são todos esses drivers. Mas aqui, basicamente, é o controle ou banco, né, específico de transistores, de MOSFETs, que controlam adequadamente o pulso para os injetores, tá? Pulso para os bicos. Além disso, nós contamos aqui também com um sistema, né, um CI, um circuito integrado, fica atrás da placa, tá? Inclusive, esse mapeamento completo tem vídeo, tá? Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, você clica depois para você ver o vídeo completo do mapeamento desse circuito, tá? Do circuito de unidades injetoras ou circuito de bicos injetores. Mas aqui a gente conta, né, com o sistema de gerenciamento de pulsos, tá? O que esse gerenciamento de pulsos faz? Através de uma comunicação, né, uma comunicação serial com o microcontrolador, que é quem detém, né, toda a estrutura, toda a estratégia de funcionamento, a central, ou melhor, né, esses 2 CIs que nós observamos aqui têm a função de gerenciar adequadamente o pulso para os injetores. Lembrando uma coisa, né, aqui a gente está falando de vários drivers e o controle desses pulsos acontecem simultaneamente, né, entre positivo e negativo. Não que acontece os 4 pulsos dos 4 injetores ao mesmo tempo. Eles têm ali a sua injeção sequencial. Mas, como a gente está falando de um controle positivo e negativo que sai da central, esses 2 controles têm que sair ao mesmo tempo, no mesmo período. Se eu quero ligar, por exemplo, o injetor número 1, então o sistema vai fazer com que haja um acionamento aqui nos transistores, nos drives, e que o drive negativo acione, né, ou chaveie negativamente o injetor número 1, mas ao mesmo tempo o driver positivo também vai fazer isso, tá? Eu acho que muitos de vocês já viram vídeos aqui no nosso canal ou em outro lugar que mostra como funciona essa estrutura, né? Então acredito que não seja novidade para ninguém. Na linha diesel, tanto com o sistema Common Rail, que é o caso dessa central, quanto o sistema com unidade injetora, o pulso para os injetores, tanto positivo quanto o chaveamento negativo, acontecem todos na central. Por isso que a gente fala que o gerenciamento dela tem que ser minucioso, tá? Qualquer anomalia, qualquer tipo de problema, a gente pode ter um defeito sim no acionamento, né? Inclusive fazendo com que a injeção aconteça completamente fora de contexto. Isso pode acontecer. Dica importante, né? Geralmente nós temos muitos problemas nos circuitos de injetores, mas não por conta do componente, porque aqui nós temos uma estrutura muito robusta para conseguir dar conta do recado. Porém, a maioria dos casos
ocorre o defeito por quê? Problemas fora do módulo, problemas em alguma solenoide do injetor, chicote, ou o próprio injetor fora de especificação. Isso tudo acarreta num aumento de corrente e quem fornece toda essa corrente é a própria ECU. Então ela pode muitas vezes ultrapassar o nível de corrente adequada para que aquele injetor defeituoso funcione. E com isso há uma sobrecarga, né, no sistema. A sobrecarga de corrente aumenta a temperatura, aumentando a temperatura a gente pode ter um problema muito sério, tanto na placa quanto no componente em questão, tá? Então, na verdade, para fazer a ativação, a central ela conta com dois circuitos, ou dois sistemas, duas partes, né, do circuito. Uma parte que é controlada diretamente pelo microcontrolador e gerenciadores de pulsos dos injetores, que são pequenos CIs, que ficam, como eu disse, colocados aqui atrás da placa. E numa segunda etapa, nós temos aí um circuito de acionamento onde vai ter uma demanda alta de corrente. Com isso, então, a central consegue controlar adequadamente os injetores. Passando aqui para a sequência, nós temos aí um banco de capacitores, tá? Não é novidade também para ninguém que toda central ela possui um banco de capacitores. Qual é o objetivo desse banco de capacitores? Muitos vão dizer que é acumular carga. Com certeza essa é a função primária. Mas a gente tem esses capacitores justamente para conseguir trazer uma demanda de corrente elétrica maior para o acionamento dos injetores. As peças lógicas que nós temos na placa, elas demandam uma corrente bem baixinha. Os componentes que realmente precisam de uma força maior, né, de uma paulada maior de eletricidade, os injetores, na vasta maioria. São as bobinas, né? Podemos classificar o injetor como uma bobina, um indutor. Por isso, todo indutor, toda bobina, né, para gerar o seu campo eletromagnético e conseguir fazer a função, fazer o trabalho ao qual ele foi projetado, ele demanda uma corrente bem maior. E como nós temos uma corrente limitada na central e temos também uma tensão limitada, geralmente limitada a 12 volts, a função dos capacitores é justamente isso, fazer com que eu tenha um pico de tensão, né, fazendo com que essa tensão de pico para os injetores chegue a mais ou menos 40, 50, até 70 volts, dependendo da aplicação, mas que haja uma corrente um pouco maior, né, um pouco mais elevada, uma corrente entregue de uma forma muito mais rápida, para que haja então o campo eletromagnético, enfim, para que o injetor possa fazer a sua função. Então o banco de capacitores numa placa como essa, como o Rail, e você pode também ver esse tipo de banco de capacitores em placas da linha de injeção direta, né, que o princípio é muito parecido. Eles estão aqui justamente para isso, né, para favorecer uma entrega de corrente, uma demanda de corrente alta e também fornecer um pico de tensão bem maior do que a tensão de VBAT, a tensão normal de bateria, tá? Esse sistema ele conta com dois capacitores no padrão de 680 microfarads de 65 volts e dois capacitores de 2700 microfarads a 35 volts, tá? Então, provavelmente o que vai geralmente acionar os injetores é esse com carga, né, de 680 microfarads com aplicação aqui de 65 volts aproximadamente, tá? Bom, toda a corrente elétrica estocada por esses capacitores vem diretamente da bateria. Então, claro, vai existir uma ligação direta entre esses capacitores com o bocal, com a entrada de alimentação, padrão de alimentação VBAT, tá? Avançando aqui o nosso slide, né, o nosso review da placa, nós temos o indutor EMC 180M, tá? Seria esse indutor aqui. Qual que é a função dos indutores? Bom, como nós podemos ver aqui, ó, os indutores eles são usados para impedir variações de corrente elétrica. São dispositivos eletrônicos capazes de armazenar a energia também na forma de um campo magnético, ao invés de ser agora na forma de campo eletrostático, como é o capacitor, ele armazena cargas na forma de campo magnético. E esse campo magnético é gerado pela corrente elétrica que passa pelo indutor. Então, sempre que nós abrimos uma placa, quer seja essa que nós estamos fazendo o review, ou alguma outra, né, em que estivermos trabalhando e que haja um acionamento de injetores com uma paulada de tensão, provavelmente nós vamos ter indutores que fazem isso, né? Controlam variações de corrente, então eles funcionam mais ou menos como filtros, tá? Filtros de corrente também. Armazenam
o campo magnético e com a necessidade do sistema, né, eles podem ir dissipando essa carga justamente para auxiliar nesse controle de alta corrente, de alta demanda energética produzidos pelos injetores. Então aqui, basicamente, nesses 3 slides, né, nós vimos aqui 4 slides, né, circuitos ou sistemas, né, que são completamente responsáveis pelo bom funcionamento dos injetores, né? Vimos ali os transistores, que funcionam como interruptores, é eles que vão ligar e desligar através de um comando, né? Mas esse comando, ele vem desses componentes que nós vemos na tela aqui, que são os gerenciadores, né? Pequenos CIs lógicos que controlam o momento exato de acionar o injetor número 1, o injetor 2, 3 e assim por diante, dentro de uma fase adequada. Vimos que para que haja um bom funcionamento nesse controle de injetores, eu preciso de demanda energética, eu preciso de carga, e essa carga muitas vezes é fornecida pelo banco de capacitores e controlada adequadamente também na forma de campo magnético e controle das variações de corrente pelos indutores que nós temos aqui. Testes para esses componentes. Bom, como eu disse, a gente não vai testar aqui, mas basicamente o transistor nós podemos verificar basicamente a questão de curto-circuito, o que é muito comum, né? Então, por exemplo, um transistor como nós vemos aqui tem 3 terminais e é natural que se esse transistor ele não está fazendo função de diodo, se ele é de fato um transistor, ou seja, um interruptor lógico, é importante que ele não possua nenhum tipo de curto entre os seus terminais. Pino 1 com pino 3, em hipótese alguma deve ter curto. Pino 1 com pino 2, né, que é a carcaça, aqui ó, podemos ver aqui melhor ó, essa carcassinha, não deve haver curto. Pino 2 e 3 também não, tá? Então o teste rápido para um transistor seria basicamente isso. É claro que eu posso testar ele com respeito ao seu acionamento, posso testar ele, né, de uma forma um pouco mais específica utilizando o datasheet. Mas, em via de regra, né, se tem um problema no sinal ou tem um problema, né, no circuito de injetores, basicamente eu preciso tomar cuidado e verificar se não há presença de curto. No caso, né, do gerenciador de unidades, não há muito como testar, afinal não possuímos datasheet e não sabemos, né, a posição de todos os pinos. O que normalmente eu deveria testar num componente desse é entrada de alimentação de 5 volts, aterramento, se ele está recebendo, né, um sinal ou uma informação serial vindo do processador e se, óbvio, né, ele está liberando isso para o driver, né, ou seja, para os transistores. Porém, não é muito fácil testar, então a gente fica meio de mãos atadas nesses componentes. Geralmente, uma dica que eu dou é, numa situação dessa, primariamente precisamos trocar a peça. E é muito comum nessas placas nós termos defeitos onde 2 injetores param, né? Eu não comentei, mas os injetores aqui eles trabalham de forma meio que sequenciais, né? Injetores um por vez, mas esse componente ele controla um banco de injetores. 1 e 4, geralmente os cilindros gêmeos, né? E 2 e 3. Então é bem comum você ter uma parada completa de 2 injetores numa Ducato, numa Boxer, Jumper, entre outra aplicação, né? Em que está aqui o defeito, tá? Na vasta maioria o defeito está ou numa peça ou na outra. Aí precisa mapear, né? Você precisa fazer o mapeamento adequado para saber quem é quem aqui. Quem controla o 1 e 4 e quem vai controlar o 2 e 3. No caso, a gente também poderia testar os capacitores de uma forma muito simples, que é testando aqui a probabilidade de curto e com um capacímetro, né? A gente consegue monitorar ou consegue medir o quanto de carga esses capacitores estão acumulando, 680 para um modelo e 2.700 microfarads para outro modelo. Esse seria o teste mais coerente para os capacitores. Para o indutor, a gente consegue testar também a indutância dele, tá? Indutância dele através de alguns multímetros que tem ali a opção de Henry, né? O micro Henry, que é uma escala de medida de capacitância. Poderíamos medir isso também, tá? Mas não é tão comum termos defeitos em, falei capacitância não, indutância, tá? Não é muito comum nós termos defeitos ou problemas nos indutores. É mais comum nós termos problemas nas peças que estão na linha de frente, né? Que estão ali praticamente em contato direto com o mundo externo, que é os transistores, beleza? Avançando um pouco aqui o nosso review,
ainda contamos com componentes, com circuitos integrados que controlam algumas coisas, alguns periféricos a mais na placa. Aqui tem alguns exemplos, né? Esses circuitos integrados estão todos aqui nessa área, né? Não sei se dá para observar, mas eles estão todos aqui nesse padrão, tá bom? Mas aqui no slide a gente vai conseguir ver melhor, ó. No próximo a gente já consegue ter uma ideia, ó. Tá vendo? Então, aqui é a frente da placa e aqui é a parte traseira da placa, próximo ao bocal. Então, essa região aqui nós temos alguns circuitos integrados, né? Podemos ver que são circuitos integrados que são de potência powers, né? Porque eles têm uma área de dissipação, uma área de contato na placa, isso para ajudar a dissipar calor. E o componente A que nós observamos, ele é um driver com a numeração 9131. Nós temos aqui alguns pinos, né, ou alguns controles que saem dele. Ele faz a maioria dos controles dos relés, né, de ventiladores. O pino 3 desse driver faz o chaveamento do controle do ventilador, né, do relé de alta velocidade. O pino 28 faz o controle da baixa velocidade e o pino 12 faz o sinal, né, chaveia o sinal do relé de partida, tá? Do relé principal aqui no caso. O componente B, ele faz aqui a maioria dos controles do motor da válvula EGR, né? Afinal, essa válvula ela é controlada também pela central. A válvula EGR ela possui ali um potenciômetro que monitora a abertura dela, né? Um sensor que monitora a abertura. E tem um motor rotativo, um motor elétrico, bem parecido com o motor de corpo de borboleta mesmo, que faz ali a abertura, né? Então ele recebe sinal PWM, positivo e negativo. A largura do PWM é o que vai indicar a demanda de corrente que vai para esse motor. E com base nessa demanda de corrente, ele faz aí a sua abertura, tá? Então tudo isso controlado diretamente por esse driver, o driver B. Pode ser que tenha mais funções, tá? Eu citei aqui as principais. O driver C, ele faz aqui então, que é esse pequeno transistor, né? Ele faz aqui o controle do ventilador auxiliar, né? São algumas aplicações que podem ou não estar presentes, mas ele faz o controle aí do relé auxiliar, tá? Já atrás da placa, virando ela, bem aqui, né, nessa parte superior, não dá para ver tão bem, né, mas aqui na foto você consegue. Nós temos aqui um CI de controle do sinal PWM da sonda lambda, tá? Essa sonda, por ela ter 6 fios, se eu não estou enganado agora, ela recebe um positivo direto, recebe um negativo para o aquecedor e para controle do circuito da lambda, né? Afinal, é uma sonda lambda diferenciada, ela tem ali um sinal PWM, 2 sinais, né? 2 pulsos PWM para controle também do sistema e que é originariamente feito por esse componente, por esse CI, tá? Então, problemas que talvez tenhamos na sonda lambda, no sinal PWM que vai para ela, já sabemos que tem um controlador também que faz isso e fica na parte traseira da placa. Bom, aqui nós citamos então, fizemos aqui uma breve varredura, né, digamos assim, sobre os principais componentes dos atuadores, né, aquilo que controla os atuadores. Vamos falar agora do controle de alimentação para a gente terminar esse nosso review aqui. Bom, a alimentação nessa placa aqui, ela entra no padrão da bateria, 12 volts, tem uma entrada de linha 30, uma entrada de linha 15 e o aterramento, claro, né? E essa alimentação, ela vem direto para esse conjunto, né, para esse circuito de diodos, capacitores e indutores, tá vendo? Nós temos indutores aqui também para controlar, né, para diminuir oscilações de corrente. O capacitor que nós temos aqui, ele é um capacitor bem menor, como podemos observar, porque ele vai ter aqui a obrigação de fornecer corrente adequada, carga elétrica adequada para o regulador de tensão. Então ele é um capacitor menor, porque a função dele é entregar uma alimentação controlada para o regulador e a partir desse momento, com o regulador recebendo a alimentação adequada, recebendo linha 30, né, linha 15 e o aterramento, né, ele vai reduzir o nível de tensão de 12 para 5, para 3, para quanto for necessário aqui para a placa. Nós contamos com o diodo de proteção, como toda a placa possui, né? Então esse diodo está bem aqui. É um diodo que nos protege contra possíveis inversões de polaridade. Então pode acontecer de eu colocar uma bateria lá e ligar ela invertido, né? E aí eu, infelizmente, tenho um problema.
Com a presença do diodo, obviamente esse problema ele vai ser minimizado. Não que esse problema não possa causar nenhum dano, claro que pode, né? Em alguns momentos o dano pode acontecer. Mas ele minimiza o problema, tá? Se você, por algum motivo, inverter a bateria. Aqui nós temos o regulador de tensão, uma foto um pouco mais de perto, mais nítida dele, né? Bom, esse regulador ele tem aqui a numeração L9147. Muito simples de entender, ele vai receber então toda a alimentação já tratada, controlada, passada ali pelo diodo para proteção, passada pelo capacitor para ter um controle de corrente, passada pelo indutor também para manter, né, as oscilações de corrente mais estáveis possíveis. E a partir desse momento ele entra, né, para dentro do regulador. Com o regulador ativo, recebendo a linha 15 vindo do poste-chave, que é aí que o regulador ele liga de fato, né? Então o regulador está recebendo sempre a linha 30, mas quando há a presença de linha 15, aí sim ele vai, por assim dizer, funcionar, ele vai armar. Armando o regulador, então ele passa a reduzir o nível de tensão. Passamos a ter um consumo próprio na placa. Se eu tiver com a placa na bancada, fazer toda a ligação e colocar numa fonte, esse consumo vai girar em torno de 0,17 mA a mais ou menos ali 0,50 aproximadamente. Depende de quantas coisas eu estou ligando na placa para ter consumo, né? Mas a placa em standby, só ela mesma alimentada, gira em torno disso. Componente de peça de reposição, né? O componente para reposição hoje é bem fácil de você localizar no mercado. Basta você pegar essa numeração aqui, digitar no nosso salvador aí o Google, com certeza você vai encontrar esse tipo de componente. Provavelmente aqui no Brasil, acredito que sim, mas se você não encontrar aqui no Brasil, é muito possível, né? Muito provável que você vai encontrar ele facilmente aí, por exemplo, na China, tá? Bom, não tem muito o que falar sobre a peça, afinal a gente está fazendo um review, né? Dando uma visão geral dessa placa aqui. Mas eu acho que tem vídeos aqui também, eu vou dar uma pesquisada, acredito que se você pesquisar no nosso canal, tem vídeos aí que a gente mostra o funcionamento do regulador de tensão. Não é justamente dessa placa aqui, é de uma EDC17, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, tá? Mas você já vai conseguir ter uma noção de como é o funcionamento de um regulador de tensão. Nada muito complexo, tá? Linha 30, precisa chegar nele adequadamente. Aterramento, ele precisa ter o aterramento para escoar, né? Para, digamos assim, jogar fora o excedente da tensão. E a linha 15, que é o que vai ser o ativador dele. Afinal, se ele ficar ligado direto, vai consumir direto, né? E aí, consequentemente, eu vou ter aí uma perda de bateria, né? Com certeza a carga da bateria ela vai ser muito fácil para ela ficar ali zerada, né? Vai dar muito problema nesse aspecto. Isso pode acontecer, tá? Às vezes a gente tem aí um regulador que fica ativo constantemente. Isso é um problema. Tem que tomar bastante cuidado e verificar isso, beleza? Bom, aqui então, pessoal, nós demos para vocês aí uma visão geral de como é a estrutura dessa placa, tá bom? Como eu disse para vocês, esse é um novo formato de vídeo, né, que a gente está testando. Acredito que é bem legal, bem diferente. Não há nada muito parecido, né, aqui no YouTube. Existem sim os reviews de ferramentas, os reviews de instrumentos, de software, mas o review da placa eu ainda não tinha visto. Então qual que é a ideia desse novo formato que a gente está trazendo aqui? Como eu disse, é trazer atenção a diferentes módulos, tá? Como eu disse, o de hoje foi o módulo MJ8F3. Se vocês gostarem, deixarem um like, deixarem uns comentários aqui, na próxima vez que formos fazer um vídeo, e que vai ser breve, prometo para vocês, a gente quer trazer um review de uma outra placa, né? De uma EDC17, e assim aumentando, né, os nossos níveis de reviews aqui com várias placas. Afinal, isso pode ajudar você que está entrando agora na área, né, a conseguir ter uma boa noção de como funciona, pelo menos uma visão geral de como funciona a placa, tá bom? Você que já é nosso aluno também vai se beneficiar bastante com esse conteúdo, afinal, você vai poder aprender ainda mais sobre algumas placas que talvez não estejam no nosso treinamento. Pessoal, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um bate-papo bem legal, um vídeo bem interessante, onde nós mostramos as características da central. No caso, a central de hoje foi a MJ8F3. Não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo. Deixa nos comentários também aí para me saber a sua opinião. E se você quer ver mais vídeos nesse formato aqui.
Não esquece que nós temos os nossos treinamentos, tá? Treinamentos na Hotmart, os links estão todos aqui embaixo. Se você quer se especializar, entrar na área ou aumentar o seu nível de conhecimento, tenho certeza que um dos nossos cursos vai te ajudar. Temos cursos para reparo de centrais, temos cursos também para remapeamentos, né, para edição de softwares. Pode ser que na tua oficina aí você tenha uma demanda ainda latente nesse aspecto e que você pode suprir fazendo um dos nossos treinamentos e entrando aí para o nosso time de alunos, tá? Bom, esse é o vídeo de hoje, então vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês, nos vemos em breve no próximo, beleza? Fiquem com Deus, tchau, tchau!